Você já parou para pensar que o perdão de Jesus deve ser refletido na nossa vida com o próximo? O que Jesus fez por nós na cruz, perdoando os nossos pecados, sem olhar o que nós fizemos exatamente, deve ser refletido em nós quando alguém nos ofende. É difícil dizer isso, mas nós devemos perdoar todo devedor. Muitas pessoas fazem a oração do Pai Nosso sem entender que está falando: olha, Senhor, só me perdoe se eu perdoar aquele que me ofendeu. Só me perdoe se as ofensas daquelas pessoas contra mim forem perdoadas, forem perdoadas por mim. Então, olha o tanto que isso é sério. Jesus, ele perdoa os nossos pecados sem dar condição, né? Ou seja, ele não condicionou o perdão aos nossos méritos, a algo que fazemos para ele. O perdão de Jesus é liberado sobre toda a criação e nós acessamos esse perdão por meio da fé. Então, quando Jesus veio, ele veio para tirar o pecado do mundo. Então, no ato da crucificação, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele recebe os nossos pecados. Ali ele recebe a condenação para que nós pudéssemos comparecer diante do Pai justo, justificados por meio da fé. Então, por isso que as Escrituras diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele tirou o pecado do mundo. Mas por que o pecado ainda está? Jesus, ele liberou perdão para todos do mundo. Mas por que muitas pessoas ainda não são perdoadas? Jesus, olha só, as Escrituras falam que o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne. Essa promessa estava em Joel, que se cumpre em Atos 2. Em toda a carne. Mas por que toda a carne ainda não tem o Espírito Santo? Ele foi derramado. Outra coisa, as Escrituras falam que toda a terra está cheia da sua glória, da glória de Deus. Mas em um certo momento fala que toda a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus. Qual que é a diferença? É que Deus já fez tudo o que nós precisamos para ter um relacionamento vivo com Ele, um relacionamento verdadeiro. Ele já fez tudo. O amor foi derramado sobre nós por meio do Espírito Santo. Mas por que muitas pessoas não amam? É pelo simples fato de que, por mais que Deus fez aquilo que cabe a Ele, nós precisamos fazer aquilo que cabe a nós. Ele incumbiu a responsabilidade a nós de termos acesso a essas coisas por meio da fé. Então, por meio da fé, ou seja, nós entramos nesse lugar em Deus por meio da fé. É por meio da fé que nós entramos no fundamento do perdão. Jesus já liberou perdão sobre toda a criação, mas quem tem acesso a esse perdão? Aquele que acessa por meio da fé. Jesus já deu o fundamento salvífico para todos, mas como que acessa esse fundamento? Pela fé. Jesus já derramou o Espírito sobre todos, mas por que as pessoas não têm acesso ao Espírito Santo? Porque não têm fé. Nós precisamos entender que nós somos perdoados por Deus. A partir do momento que nós entendemos que somos perdoados por Deus, nós vamos ter acesso a esse lugar nele. As Escrituras falam que aquele que muito ama, muito foi perdoado. Se você foi muito perdoado, você vai amar muito. Entende? Então nós precisamos entender a profundidade do perdão de Deus, nós precisamos entender o quanto nós fomos perdoados por Ele, para que nós possamos perdoar as outras pessoas. Se você prestar atenção, tem uma parábola que ensina o perdão de Deus de uma forma muito clara, falando que existia um servo que devia tanto, né? E ele foi comparecer diante do rei, e o rei perdoou a dívida dele. Essa dívida era uma dívida enorme, mas aí, quando esse servo saiu, ele encontrou um encarregado dele, ou seja, uma pessoa que devia a ele, e ele quis cobrar por tudo, e falou que ia mandar prender ele, e a dívida dele era muito menor. E o rei fica sabendo disso e diz: olha, eu te perdoei uma dívida impagável, muito maior do que você conseguiria me pagar.
E aí você não teve misericórdia com aquele que devia muito menos. O que o Senhor está ensinando é que o Senhor pagou a nossa dívida que é impagável. Né? Ele perdoou uma dívida que nós não daríamos conta de pagar. E quando alguém nos ofende, nós devemos ter esse entendimento para que nós possamos ter misericórdia com o próximo e liberar perdão para essa pessoa também. Ou seja, é manifestar graça e misericórdia da mesma forma que Jesus manifestou em nossa vida. Só que de uma forma menor ainda, porque Jesus manifestou de uma forma total. É isso que nós devemos fazer. Né? Então, se alguém te ofendeu, se alguém fez algo contra você, mesmo se ela pedir perdão para você, você deve perdoá-la. É claro que isso é parte de você. Né? Uma pessoa que deve algo para você, se ela não quiser o seu perdão, tudo bem, mas o seu papel é perdoar essa pessoa independente se ela querer ou não o seu perdão. Entende? Jesus nos perdoou, ou seja, perdoou a humanidade, ela querendo ou não. Agora, ela acessa esse perdão que já foi dado por meio da fé, né? Se tratando de Deus. E agora, essa pessoa que tem algo, que fez algo contra você, o seu perdão já foi liberado para ela. Agora, talvez ela não queira o seu perdão, ela rejeite o seu perdão, mas o importante é que você já deu o seu perdão. Você já liberou o seu perdão. Ou seja, o seu papel você já fez. Agora você vai orar a oração do Pai Nosso com segurança. Né? Perdoai os meus pecados assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente. Deixe sua opinião aí embaixo sobre o assunto também. Valeu. Paz.